Olá, boa tarde a todos, amigos, amigas da construção aí, de todo esse Brasil. Hoje estamos aqui novamente com o Quintas da CEBIC e hoje temos a feliz participação aqui, estamos muito felizes com isso, do nosso querido ministro Jader Filho, ministro das Cidades, com esse desempenho aí excelente nesses primeiros 6 meses. Nós teremos aqui o secretário nacional de Habitação, o Ailton. Estarão aqui conosco também o nosso presidente da Comissão de Habitação de Interesse Social, que é o Carlos Henrique Passos. Estará o Alex Carvalho, presidente do nosso Sinduscom do Pará, e o Renato, que a partir de 1º de julho estará assumindo aqui a presidência da CEBIC, nosso companheiro aí do estado de Goiás. Sejam bem-vindos, ministro Jader, secretário Ailton, né? Eu agradecemos demais aqui a sua participação, sabemos da dificuldade que foi conseguir estar conosco, pelos seus compromissos aí que passou pelo esse Brasil afora, né? Mas muito bom estar aqui com o senhor e também, principalmente, contando novidades e novidades boas, muito, muito aguardadas pelo nosso setor, sabe, ministro? Então, eu queria lhe dizer que essas notícias que chegaram, a aprovação da medida provisória pelo Congresso, também a aprovação nessa semana do Conselho Curador de algumas modificações, sabendo que isso aí partiu de governo, partiu principalmente do Ministério das Cidades. Então, tudo isso dá um fôlego para nós, que o setor está muito, vamos dizer assim, preocupado com o andamento do lado da cadeia de poupança. Então, a nossa tábua da salvação chama-se FAR e FGTS. Tá, ministro? Então, mais uma vez, muito obrigado. Antes de lhe passar a palavra, eu queria só dizer aos presentes que hoje nós estamos falando com o Ministério das Cidades. No dia 4 de julho, nós teremos a Caixa Econômica. E daí é o assunto mais operacional. Aqui entendam, pessoal, que é política pública. Então, o que o ministro, que o Ailton fala, são ligados a isso. Às vezes, nós já vimos aqui no chat algumas perguntas muito mais ligadas ao operacional, agência, superintendência. Então, isso aí não vai fazer parte hoje. Mas, ministro, eu queria lhe provocar de imediato que o senhor contasse para nós a medida provisória 1162, que vai se transformar num projeto, numa lei. O que o senhor considera que seja a coisa mais importante, as coisas mais importantes que ela traga agora para esse novo ciclo aí que está iniciando? Boa tarde. Boa tarde a todos vocês aí que fazem a construção civil desse país. Enfim, vocês que são motores de desenvolvimento, de emprego, e eu entendo que nós precisamos estar sempre, a partir destes fóruns, discutindo, conversando, trocando ideia, primeiro para que a gente possa entender quais são, de fato, os nossos desafios. Quem conhece os desafios da construção civil são vocês, e a gente precisa ouvir vocês, como a gente precisa ouvir as entidades, os prefeitos, os governadores, essa orientação que o presidente Lula tem nos dado, que é a gente retomar o Pacto Federativo. E o Pacto Federativo também perpassa em a gente ouvir a sociedade. E por isso que a gente tem feito essa discussão, e aí a presença aqui do secretário nacional de Habitação, o Ailton Madureira, tem justamente esse viés, Zé, que no sentido de que a gente está, enquanto nós estivermos aqui à frente do Ministério das Cidades, esse ministério está de portas abertas, como eu tenho dito em todos os eventos, eu tenho estado com vocês e com outros fóruns, para que a gente possa sempre discutir, para que a gente possa conversar e encontrar o melhor modelo para que, primeiro, que as casas cheguem às pessoas, enfim, todas aquelas pessoas que precisam da sua unidade habitacional. E também, obviamente, chegue com qualidade, com rapidez, com bom uso do dinheiro público, que essa que é a intenção de todos nós que estamos aqui à frente do Ministério das Cidades. Falando especificamente, Zé, respondendo a tua pergunta, eu acho que você tem diversas novidades que estão aí no projeto de lei, que são atualizações importantes. Primeiro, vamos considerar, Minha Casa Minha Vida foi criado pelo presidente Lula em 2009. Então, você tem aí uma curva de aprendizado importante que você consegue, obviamente, a partir de agora, fazer ajustes que sejam ajustes necessários
para que possamos entregar com qualidade essas unidades habitacionais. Então, eu acredito que nessa discussão, tanto daquilo que já foi lá atrás, a partir da medida provisória que foi apresentada pelo Ministério das Cidades, em conjunto com a Casa Civil, e que foi encaminhada pelo presidente Lula para o Congresso, como também as contribuições que vieram por parte do Congresso, são contribuições positivas e que vão, com certeza absoluta, fazer com que o Minha Casa Minha Vida tenha ainda mais sucesso, que possa ainda entregar mais unidades habitacionais aí para o povo brasileiro. Sabe, ministro, tem alguns pontos que a gente acha fundamentais, que são fundamentais. Essa coisa por exemplo, do reajuste nos contratos, isso é muito importante. Nós entendemos, por exemplo, que esse ponto é fundamental, porque muitas empresas no passado acabaram enfrentando uma inflação muito grande, né? E às vezes teve algum problema ambiental, algum problema de projeto, licenciamento, e às vezes isso aí se acaba se arrastando um tempo maior. Isso acho que foi um grande avanço. Acho que esse é um dos pontos fundamentais que o setor está aí, vamos dizer, feliz quanto a isso. Ministro, qual é a sua expectativa? Concordo integralmente, viu, Zé? Acho que esse é um ponto importantíssimo. Eu acho que o programa ele não pode ser um programa que gere insegurança ao mercado. Tem que ser um programa que ele tenha início, meio e fim, e que ele tenha clareza nas suas ações. Eu acho que isso foi fundamental, é uma das partes que eu considero mais importantes daquilo que saiu de proposta por parte do Congresso Nacional, como existem outras, como são as atualizações da renda, também eu acho que são fatores importantes. Eu acho que houveram grandes avanços, grandes contribuições foram feitas aí pelo relator Fernando Marangoni, pelo presidente da comissão, o senador Eduardo Braga, e por outros senadores e deputados aí que contribuíram nessa discussão de maneira positiva, fora, obviamente, as contribuições que foram feitas pela sociedade civil. Eu acho que isso aí também. Antes de passar aí para os nossos companheiros aqui, né? Não sei como é que a gente chama numa tela, né? Mas, ministro, contra as unidades, imagina, que poderão ser contratadas esse ano ainda pelo FAR e pelo FGTS? Primeiro, acho que nós temos aqui, essa semana foi uma semana muito positiva, né, Zé? Eu acho que foi uma semana que eu acho que é um marco para a questão, para o setor habitacional do Brasil. Enfim, ali na terça, na quarta-feira, nós assinamos a portaria, na sexta-feira nós assinamos a portaria do FAR, do Urbano, na terça-feira e também do mudança de fases do entidade. Na terça-feira, nós já levamos lá no Conselho Curador a proposta que foi gerada a partir do Ministério das Cidades, a partir de discussões que foram firmadas com vocês, com o Fórum Norte-Nordeste, com o pessoal da Abrainc, enfim, com um grupo da sociedade civil. A gente construiu aí, levamos ao Conselho Curador, o Conselho Curador entendeu a nossa iniciativa de fazer com que o FGTS possa atender o maior número de famílias brasileiras. E então, na terça-feira, isso. Então, quer dizer, nós já tínhamos 3 ações, até terça-feira nós tínhamos 3 grandes ações. E hoje, você me pediu aí, antes da gente entrar, você me pediu uma novidade. Hoje, Zé, nós assinamos as portarias do Minha Casa Minha Vida Rural. Então, a gente já inicia, já amanhã já sai publicado já todas as portarias do Minha Casa Minha Vida Rural, e com isso a gente já começa a fazer as contratações também no rural. Aí fica faltando só o último, que é o Minha Casa Minha Vida Entidade, que deve ser assinado daqui a uns 10 dias. Beleza, ministro. Eu também tenho uma coisa que é bem aguardada, antes que eu passe para o Renato, que pediu a palavra. Eu queria lhe perguntar se existe aí, vamos dizer, em breve, existirá sobre revitalização de centros urbanos. Isso também é uma grande demanda que a gente tem dentro de algumas cidades aí. A gente vê que esses centros estão, assim, muitos deles degradados, tomados pelo crime, temado pela marginalidade, né? Se vai fazer parte, na sequência, alguma coisa desse tipo. Não, na verdade, Zé, se você pegar as portarias que foram publicadas do FAR, o incentivo ao retrofit já está lá, onde a gente incentiva
para que todas aquelas unidades habitacionais que sejam opções, nós vamos dar vamos dizer assim, um valor adicional, né, um plus de 40% no valor, de acordo com a região, com a cidade que ele estiver contido. E nós também estamos querendo fazer algumas unidades dessas habitacionais com alguns prédios do próprio governo federal. Nós estamos em discussão com a ministra Esther Dweck, é uma orientação do presidente Lula para que esses prédios que estão abandonados ou que estejam subutilizados do governo federal também sejam utilizados para fins habitacionais. E a gente está em discussão nisso, e a gente deve estar avançando com essa pauta aí um pouco mais adiante, já nessa discussão com o Ministério da Gestão, que a ministra Esther está fazendo esse levantamento para nos apresentar, para que a partir daí a gente possa fazer a discussão e verificar quais são os melhores projetos. Beleza, ministro. Renato. Boa tarde, ministro Jader. Renato. Boa tarde, Ailton, meu presidente Zé Carlos. Boa tarde, Carlos Henrique, Alex. Antes da pergunta, eu queria fazer só algumas considerações, né? Vi que o Ministério, né, da cidade, liderado pelo nosso ministro, já teve muito cuidado na elaboração, né, das instruções aí, normativas complementares aí, com cuidado na localização do terreno, né, privilegiando terrenos com graduação de qualidade, a qualidade da própria habitação, né, o cuidado em tentar que o poder público responsável por aquelas obras de infraestrutura tenha alguma amarração, que foi sempre uma preocupação, né? E também, ministro, dizer que a gente, como CEBIC, fica muito satisfeito de um programa, né, dessa envergadura voltar e poder fornecer habitação, que é o nosso core, é a nossa essência, é ver o povo brasileiro aí dentro de uma habitação digna, né? E uma das coisas muito importantes para o nosso setor é continuidade, né? Então, eu queria saber se já tem na mente do Ministério, né, do ministro, algo para o ano que vem, que uma das coisas mais importantes no nosso setor é que a gente possa melhorar a produtividade através da continuidade, né? Então, fica a pergunta aí, se nós já temos alguma ideia do que fazer para o ano que vem para a gente continuar, né, produzindo e produzindo bem. Na verdade, Renato, nós fizemos uma tratativa por parte do governo. O presidente Lula estabeleceu uma meta, né? Que é a meta de 2 milhões de unidades habitacionais em 4 anos. Nós acreditamos, Renato, que nós vamos ultrapassar essa meta com as ações que nós fizemos a partir da votação que o Conselho teve toda a sensibilidade. Eu quero aqui agradecer a todos os conselheiros que participaram aí dessa votação. Isso vai ajudar muito, eu acredito muito nisso, isso vai ajudar muito tanto a geração de empregos, como aí motivar e incentivar a construção civil e gerar novas habitações para as pessoas que querem ter a sua casa própria. Então, a gente tem essa expectativa de ultrapassar os 2 milhões de unidades habitacionais. Especificamente naquilo que está do Orçamento Geral da União, aquilo que está acertado entre nós, a Fazenda, a Casa Civil e o Presidente da República, serão 500 mil unidades distribuídas por esses 4 anos, né? Então, nós estamos aí fazendo, obviamente, uma análise de como é que nós vamos distribuir. Nós aumentamos um pouco, como acabou as portarias, saindo no final do primeiro semestre, nós ampliamos um pouco aí as quantidades para o ano de 2023, para que a gente já possa fazer um maior número de contratações, haja vista que a gente aí teve, enfim, a gente teve esse gap aí que a gente estava imaginando iniciar essas portarias ali por abril, a gente acabou aí fazendo só aqui no início, no meio do mês, na primeira quinzena do mês de junho. Então, a gente ampliou um pouco aí as quantidades para o mês, para o ano de 2023, mas a meta é essa, 500 mil unidades habitacionais no FAR, no OGU, né, no Orçamento Geral da União, e 1,5 milhão a partir do FGTS, que no nosso entender, a partir das ações que nós fizemos junto ao Conselho Curador e a partir das parcerias
que a equipe do Ailton já está trabalhando nisso. Nós vamos estabelecer com estados e municípios, a gente entende que ultrapassar a meta de 2 milhões é bem possível. Eu até acredito que é mais provável até do que a gente ficar só até 2 milhões de unidades habitacionais, e eu estou falando isso com bastante pés no chão, acompanhando só a linha histórica de contratações que foram feitas nos últimos anos por parte do FGTS, incluindo os 500 mil unidades, a gente consegue ultrapassar essa meta de 2 milhões de unidades habitacionais. Obrigado. Ótimo. Obrigado, Renato. Alex. Bom, primeiro, amigo e ministro Jader, falar do orgulho de estar aqui dividindo não só essa tela, mas como paraense, saber que o Pará está fazendo bonito, mais uma vez fazendo bonito em âmbito nacional. Você, obrigado. Me permita chamar de você. Fica à vontade, por favor. Em 6 meses, Jader, você, além de trazer orgulho, você trouxe efetivamente um trabalho muito produtivo à frente do Ministério. Saúdo ao Ailton também, na Secretaria Nacional de Habitação, e essa sinergia do Ministério com outros entes foi capaz, Jader, de trazer de volta, né, o programa que nós estamos aqui celebrando, mas também eu quero fazer um registro, Jader, desde o primeiro dia que você assumiu aí o Ministério, as retomadas de obras paralisadas no FAR. Isso é algo de uma sensibilidade tamanha. E sob a sua batuta, sob a sua coordenação, nós aqui no estado do Pará e tantos outros estados podemos ver obras que estavam em estados deploráveis, né, em condições de que a sociedade não tinha mais nenhuma esperança de ter esse sonho resgatado, e o Ministério, com muita habilidade, com muita capacidade, competência e dinamismo, foi buscar com a Caixa a interação, foi buscar com os entes municipais a interação necessária e trouxe de volta uma grande parcela dessas obras paralisadas, e há de ter a certeza, Jader, de que isso não parou por aí. Se bem lhe conheço, você só vai descansar quando realmente todas essas obras forem retomadas e concluídas, e por isso, mais uma vez, eu te saúdo. Deixo aqui também, Jader, uma menção, reforçando um pouco o que o presidente Zé Carlos trouxe para a discussão, sobre a especificidade e a peculiaridade da revitalização dos centros urbanos. Temos muitas capitais, inclusive a nossa capital, Belém, tem um centro histórico, um patrimônio histórico, tem um centro comercial que está subutilizado, cada vez mais descaracterizado. Então, pensar nisso com um olhar diferenciado e aprofundar mais as especificações, até mesmo que possam não sombrear, mas até mesmo ocupar um espaço de uma ausência, de uma lacuna de um regramento urbanístico municipal, talvez passe a ser uma coisa bastante interessante, um indutor muito forte e interessante para a realidade de muitas capitais, que eu ouso dizer que não seria específico a Belém. Então, fico aí a mensagem, presidente Zé Carlos, presidente Renato, Carlos Henrique, também presidente da FIEB agora, e ministro Jader. Uma satisfação muito grande, um orgulho, acima de tudo, de poder colaborar com você nesse trabalho. Obrigado. Obrigado, Alex, aí, pelas suas palavras. Zé, você tem que botar aí as palavras do Alex, você tem que colocar aí na condição de que ele é paraense como eu, então aí acaba tendo um olhar mais carinhoso para comigo. Eu quero aqui fazer um registro aqui público da minha equipe, aí no nome do Ailton e de toda a equipe dele. A equipe é uma equipe muito imbuída, tem um sentido público extraordinário, são realmente técnicos muito qualificados. Quero também aqui fazer um registro e agradecimento aos técnicos aqui que estão no meu gabinete, também foram pessoas aí, na pessoa do Helder Melilo, foram técnicos extremamente que têm ajudado, não têm medido esforços, Zé, Carlos, Renato, Alex e todos que estão na live, esse time não tem medido esforços para que, de fato, a habitação social volte de novo a ser uma prioridade, e os resultados estão aí postos, e eu tenho só que agradecer isso aí. Sobre o aspecto, aquilo que eu falei ainda há pouco, Alex,
falando de maneira bem objetiva, eu entendo que a questão dos centros históricos todos tem que ser uma prioridade para o governo. Porque, primeiro, eu entendo quando algumas pessoas podem imaginar que esses 40% a mais sejam um gasto a mais. Não, eu entendo que é uma economia. Vou explicar para vocês por que eu entendo que é uma economia. A boa parte desses condomínios que vão sair dos centros históricos, os prefeitos, os governadores vão ter que fazer investimento. É uma escola ou é uma creche, porque eles, para cumprirem a meta daquilo que está estabelecido, eles vão ter que fazer algumas infraestruturas. Isso é um gasto a mais. Fora o gasto com a economia, com esse gasto, é você poder retomar a vida comercial nesses centros urbanos. Então, lá, você vai trazer de novo pessoas que vão requalificar o emprego naquela região. Vocês vão trazer vida novamente para aquilo e, obviamente, você traz de volta a economia a girar e, com isso, obviamente, a própria economia sozinha vai se retroalimentar. Então, eu acredito muito nesse projeto do Retrofit. Nós estamos discutindo aqui dentro, aí o secretário Ailton já está discutindo alguns projetos específicos. Como eu disse ainda há pouco, nós estamos discutindo com a ministra Esther para a gente poder verificar quais são os melhores projetos, para a gente começar a fazer projetos pilotos, para que isso de fato se torne uma realidade e que a gente possa trazer o mercado a fazer investimentos nisso também, através de diversas possibilidades que você pode estabelecer. Então, eu entendo a importância disso e acredito, sinceramente, que isso vai gerar grandes frutos. A gente inicia agora e eu acredito que no futuro, ou até mesmo a partir de PPPs e de outras possibilidades, a gente vai conseguir aí reestruturar e trazer, vamos dizer assim, qualidade para os nossos centros históricos. Eu acho, ministro, que... primeiro, eu queria só reforçar o que o Alex falou, pela qualidade da sua equipe, ao seu comando, vamos dizer, todas as interlocuções que nós tivemos, né? Eu acho que, vamos dizer, se demonstra duas características básicas, o conhecimento e a boa vontade em resolver as coisas. Sabe, eu acho que isso é um ponto fundamental. Você é muito bem agraciado com a sua equipe, na pessoa do Ailton aqui, do Helder e todo do secretário Hildo Rocha também, né? São pessoas totalmente acessíveis, que a gente conversa bem e entende a sensibilidade. Carlos, você como nosso grande guru da habitação de interesse social, eu queria te passar aí, depois eu queria... Porque agora começaram a chegar perguntas, ministro, agora vamos bombardear o Ailton, vamos lhe poupar das perguntas. Vai lá, Carlos. Liga o som, Carlos, está desligado. Boa tarde, ministro, boa tarde, Ailton, boa tarde, os colegas da CEBIC. Não repetindo, mas sendo muito rápido, eu queria registrar um trabalho que fizemos, que pudemos contribuir, tivemos a oportunidade de contribuir na construção das portarias, tivemos reuniões aí com a Ailton até durante o carnaval, né? Quer dizer, aqui na Bahia já era carnaval, na sexta-feira, em véspera de carnaval, ficamos aí até uma boa parte da noite discutindo ponto a ponto, e todos os pontos foram considerados, outros, alguns incorporados, os que não foram incorporados foram justificados, e parabéns à equipe. Muito parabéns mesmo, porque eu acredito que o objetivo da portaria, o objetivo do programa é, de fato, aproveitar o legado desses anos do Minha Casa Minha Vida e fazer um programa melhor. E isso é que eu acho que é o importante, é o que vai ficar de positivo para a nossa sociedade. Eu queria também, ministro, e o senhor tocou rapidamente no assunto, mas esse é um assunto que eu acho que é muito importante para nós, quando fala de habitação de interesse social, que é fazer com que isso vá para o orçamento público dos outros entes federados. Isso já ocorria de uma forma tímida ainda, mas a gente vê num crescendo. Eu acho importante esse trabalho do Ministério em buscar o apoio dos estados e dos municípios maiores, em, juntos com o governo federal, de fato, levar o orçamento público, porque há uma camada da população que, sem estar no orçamento público, não tem direito a acesso à moradia. E eu acho isso fundamental. E está nas portarias o espírito disso, e eu acredito que o trabalho, inclusive nosso com a CEBIC, no último ENIC, o senhor pôde participar, nós tivemos participação de governadores que já têm programas com isso, e tudo isso vai fazer com que o programa, de fato, ganhe aquela perenidade que o Renato fala, que é tão importante aí para o setor da construção, mas é importante também para a indústria brasileira, né? O Alex, que
me antecedeu, vai assumir a Federação da Indústria do Pará, eu estou com a perspectiva de assumir a Federação da Indústria da Bahia, e tudo isso a gente traz oportunidade para a indústria como um todo, e só com programas perenes a indústria pode, de fato, responder com oferta de produto no tamanho certo, para que o preço também não saia do tamanho do orçamento público federal. Então, parabéns. Eu queria ressaltar, já até dentro de um pouco do contexto de algumas perguntas, que a localização dos empreendimentos ela está muito bem privilegiada nessas portarias, né? Há maneiras de, inclusive, de bonificar os empreendimentos que têm uma melhor localização, e a questão dos centros antigos, não só necessariamente centro histórico. Isso é um lugar comum de todas as cidades brasileiras. Eu acho que, de fato, é uma bandeira que a gente tem que perseguir, porque realmente são áreas que a gente vai aproveitar a infraestrutura existente e levar a população para áreas que hoje estão aí, de certa forma, abandonadas. Então, parabéns. É isso que eu queria fazer. Acima de tudo, agradecer o trabalho que o senhor tem feito, essa parceria do diálogo, e, através desse diálogo, buscar o melhor para o Brasil. Parabéns. Eu agradeço as tuas palavras, Carlos, e dizer para você que nós todos aqui estamos realmente imbuídos nisso. Por exemplo, nós agimos todos aqui em conjunto, de mãos dadas. Por exemplo, para eu poder estar aqui com vocês, o secretário Hildo Rocha foi ao Recife entregar as unidades aí retomadas do Minha Casa Minha Vida, das obras estão sendo retomadas e entregues agora, ainda obras, ainda da época do governo do presidente Lula, da presidenta Dilma, estão sendo entregues agora, e essa entrega hoje, lá em Caruaru, está sendo entregue lá pelo secretário Hildo Rocha, que tem sido uma figura muito importante na construção dessa política pública, não só especificamente na questão do Minha Casa Minha Vida, também nos ajudando nas outras secretarias, na de mobilidade, na de saneamento, na de territórios, na de periferias, enfim, e também, obviamente, também aqui na habitação. Então, é uma equipe hoje que realmente, como você disse, cara, nós estamos todos imbuídos no sentido de fazer com que o Minha Casa Minha Vida volte, retorne, e que ele tenha, acima de tudo, que ele dê segurança ao mercado, aos prefeitos, aos governadores, porque essa é a intenção que o presidente Lula nos deu, que ele retome, e obviamente que ele retome a partir da curva de aprendizado, que ele retorne melhor. Ministro, agora vamos lhe poupar um pouquinho e perguntar aqui para o Ailton. Ailton, bom, boa tarde mais uma vez aqui de público, elogiar a tua, vamos dizer assim, a tua paciência em nos aguentar, que a gente vai volta e meia conversar com você, as longas horas e a sensibilidade de filtrar o que é bom, o que é ruim, para vamos dizer, fazer os melhores textos. Tem duas perguntas aqui que eu acho elas essenciais. A primeira delas é se deve existir, além da notícia que o ministro acabou de nos dar, ligado à habitação rural, mas se existe nos próximos dias a previsão de mais alguma portaria a respeito de Minha Casa Minha Vida, alguma coisa ligada ao Ministério aí, se alguma coisa ainda existe a necessidade de fazer essa regulamentação. E também, eu queria que você explicasse, eu te pedir, que às vezes as pessoas estão meio confusas no aspecto de ter elevado o limite para R$350 mil, né? Sendo que ficou um subteto aí de 264 mil para os casos de faixa 1 e faixa 2. Então, a pergunta que mais ocorre é, mas 350 mil vale para qualquer lugar do Brasil, sendo faixa 3? Eu acho que é isso que essas duas perguntas aí. Tá? Mais uma vez, obrigado pela parceria. Boa noite a todos aqui. Primeiro, é um prazer dialogar sempre com a CEBIC, Zé Carlos. Prazer imenso estar com vocês aqui. Eu aprendo sempre. Acho que a missão aqui da Secretaria de Habitação é ouvir, e eu acho que o Minha Casa Minha Vida está completando 14 anos. Eu acho que ele está melhor porque ele ouviu muito, né? Continua ouvindo o setor, tanto o setor de construção, as famílias, as prefeituras. Estamos aqui, a agenda aqui minha e do ministro sempre conversando com os deputados, senadores, enfim, com a sociedade de maneira geral,
para que a gente possa melhorar o programa. Te respondendo, eu vou furar o ministro aqui, mas nós estamos aqui, primeiro, fechando a regulamentação do Minha Casa Minha Vida, que tem essa parceria com estados e municípios, né? A gente vai padronizar a forma que os estados e municípios podem aportar recursos no Minha Casa Minha Vida, e a gente está fazendo, foi dito aqui, mas reforçando, estamos fazendo um convite aos governadores, prefeitos e deputados, senadores, para complementar o recurso Minha Casa Minha Vida, em especial no FGTS, né? Então, a gente já há iniciativas em alguns estados. Eu tive a felicidade dessa semana, Zé Carlos, de estar na Firjan, e o estado do Rio de Janeiro estava o secretário presente, até reforçando a vontade do estado do Rio de Janeiro de também aportar recursos no Minha Casa Minha Vida, aqui com crédito do FGTS, de modo a viabilizar o tão sonhado aqui, entrada zero, né? Estamos trabalhando para que, em vários casos, as famílias comprem imóveis financiados no recurso do FGTS e, de fato, não tem entrada. Então, um trabalho que estamos fazendo junto com a Caixa Econômica e todo o governo é padronizar essa forma de aporte e participação dos estados e municípios. Então, acho que no começo de julho a gente vai poder estar rodando iniciativa. Desculpe te cortar, é que o ministro, acho que recebeu aí um compromisso, né, ministro? E estava precisando sair. Ministro, queria liberar. Se vocês tiverem, Zé Carlos, eu tenho a possibilidade eu preciso resolver. Estou com uma pauta aqui, que também é uma pauta do interesse de vocês, que é uma pauta eu preciso fechar hoje, porque como eu vou passar a semana que vem fora, que eu vou num congresso e alguns vão fazer os acordos bilaterais com o governo português na próxima semana, então eu preciso fechar as portarias do entidades. Então eu estou com a equipe aqui na minha sala aqui da habitação, e depois eu vou até aguardar o Ailton aqui para a gente poder finalizar, depois para poder fechar. Então, se vocês ainda tiverem, após o final aqui da nossa conversa aqui, eu ainda volto aqui, se tiver outras perguntas aí das pessoas, eu quero voltar para poder responder para vocês, tá bom? Beleza, ministro. E foi muito bom porque o senhor já respondeu uma das perguntas que estava aqui no nosso chat, que era exatamente sobre entidades, né? Então, você já respondeu, estou dizendo, já está funcionando aí com telepatia, viu, ministro? Não, a gente vai fechar, hoje a gente fecha já a segunda portaria, e aí fica só faltando uma delas, e aí que a gente fecha logo no meu retorno, e a gente quer assinar, não é isso, Ailton? Já ali pelo dia 3, dia 4 de julho, a gente quer assinar a última, e aí fica só faltando o parcerias, que a gente vai fechar aí também, nós vamos discutir também com a Casa Civil, para poder entender quais são as contribuições que a Casa Civil quer dar para parcerias aí, e aí com isso seria a última fase, que seria o parcerias, e aí a gente é só ficar aguardando agora e incentivando, né, aí o mercado, a CEBIC, a Abrainc, enfim, todas as construtoras aí, a apresentar as prefeituras, o governo do estado, apresentar os seus projetos para que a gente comece a fazer as contratações e iniciar as obras. Ministro, semana passada eu estive em Roraima, em Boa Vista, estive com o governador. Ele disse que tem 20 milhões no orçamento para apoiar o Fundo de Garantia. Já corram lá e já vamos firmar coisas lá. Isso a gente já conversou com o nosso Tem muita pessoal. gente, Zé. O governador Caiado já se colocou à disposição, o governador Helder do Pará já se colocou à disposição, o governador Mauro Mendes, o governador do Mato Grosso, se colocou à disposição, o Ailton acabou de citar o governador do Rio de Janeiro, o governador de São Paulo, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, se colocou à disposição. Então, vários governadores aqui, vou passar aqui o dia aqui falando para vocês, mas muitos governadores nos procuraram, muitos prefeitos nos procuraram para que a gente possa estabelecer esta parceria e que a gente inicie aí o quanto antes vamos dizer, faça essa união para que o FGTS possa ainda se multiplicar mais e possa trazer pessoas que não estão hoje com capacidade de se endividar junto ao FGTS, que elas possam ter, para que elas possam realizar o sonho da casa própria, que é essa que é a intenção, foi essa determinação que o presidente Lula nos deu. Ministro, só para deixar à vontade, mas dizer o seguinte, o nosso agradecimento, porque a gente sempre disse que o problema de construção, o problema da habitação é vontade política. E isso aí, nas suas palavras, ele expressa muito claramente
vamos dizer, a vontade política de efetivamente fazer casa. Muito obrigado em nome de todos os nossos associados, das construtoras, as quais a gente representa. Tá bom, eu que agradeço. E se vocês não tiverem aqui, eu vou tentar correr aqui e dar volta aqui para responder mais umas perguntas de vocês, tá bom? Assina muita portaria aí, ministro. Um abraço. Tá bom. Ailton, vamos lá, Ailton. Zé, se por acaso eu cair, eu vou mudar de lugar, mas vamos lá. Que infelizmente meu computador deu problema, eu peço 1000 desculpas aqui ao associado CEBIC, mas vou falar do 350 mil. Então é o seguinte, criamos a faixa 3, já existia a faixa 3, mas criamos um novo limite para a faixa 3, e ele é nacional. Então os 350 mil reais é o limite de valor de imóvel para toda a faixa 3, para todo o Brasil. Então, tanto Norte, Nordeste, qualquer região do país vai poder comprar esse imóvel. E foi um pouco a percepção de que havia realidades muito diferentes nas famílias, né? Tinha família que tinha um imóvel e ia vender, então ela tinha mais capacidade da entrada. E antes, com um teto um pouco mais restrito, você inibia várias famílias de faixa 3 a adquirirem um imóvel melhor, né? Então, esse novo teto, ele permite que famílias com renda menor possam adquirir um imóvel melhor. Tá, então, mas vamos dizer, é um limite nacional. A pergunta, mais ou menos, era assim, 350 vale para uma cidade do interior e coisa e tal? Nacional, para qualquer cidade, qualquer região do país. Aí, ó, pessoal, mais uma notícia maravilhosa que a gente tem aqui, porque com a ausência dos recursos do SBPE, a gente acaba suprindo parte dessa carência, não toda, mas num valor significativo a gente acaba suprindo, principalmente em cidades do interior. Tem um outro aspecto também, que eu acho que o ministro até já acabou falando aí, e você também falou, que era a respeito do programa Parcerias, que vocês estariam, vamos dizer assim, soltando aí as coisas. E uma pergunta também que tinha aqui era, no entidades, qual é a previsão de unidades, Ailton? Enquanto que o Ailton não se acerta aí eu acho que agora ele caiu literalmente, né? Não foi que caiu a internet, né? Caiu mesmo. Carlos, eu queria que você desse uma explicadinha. Chegaram algumas coisas aqui ligadas vamos dizer assim, a esse lado do FGTS, né? Que ainda reside muitas dúvidas. Eu acho que era legal a gente avisar todo mundo, né, Renato, que no dia 4 nós vamos ter aqui na CEBIC uma reunião com a Caixa Econômica operacional. Era isso, sabe, pessoal, que a gente estava tentando falar. Queria que você falasse um pouquinho, Renato, enquanto que o Ailton não volta, sobre essa reunião nossa do dia 4. Ô, Zé, Renato, né? Fala, Renato, por favor. Não, é isso, pessoal. Nós estamos no dia 4, né, recebendo a Caixa Econômica Federal aqui na CEBIC, justamente para a gente poder aprofundar nas questões do Minha Casa Minha Vida, né? Tanto faixa 1 quanto o FGTS, né? E a gente poder entender bem essas novas versões e poder entrar no projeto com mais segurança, né? E também o Ailton vai estar aqui também, né, Zé? Dentro da nossa cronologia, sim. Caixa de manhã, Ministério à tarde, em tese é isso, mas vai ser um dia de retomada das reuniões presenciais, a gente está muito animado com isso e estamos convidando aqueles que possam participar. Ô, Renato, só acrescentando, né, inicialmente nossa reunião vai ser presencial, né, para todo mundo ficar já programar, buscar sua passagem, né, vai ser o dia inteiro lá na sede da CEBIC, e essa reunião é extremamente importante para que todo mundo compreenda toda essa reformulação que nós tivemos no programa. Para que todo mundo entenda, até antes do secretário voltar, o programa hoje está estruturado em 2 modalidades. Uma modalidade é chamada unidades subsidiadas. Essa só tem o faixa 1. E no Fundo de Garantia, a outra modalidade, são recursos do FGTS, que ele tem 3 faixas, faixa 1, faixa 2 e faixa 3. O faixa 3, que foi o que o secretário conseguiu já explicar, ele vai ser um limite único para o Brasil. Tanto vai ser São Paulo, como lá minha cidadezinha pequena no Piauí, Conceição do Canindé, qualquer imóvel até 350 mil,
ele está enquadrado dentro da operação do Minha Casa Minha Vida, recurso do FGTS, faixa 3. O faixa 1 e 2 do FGTS são as duas faixas que o adquirente tem o direito a subsídios, que é direito a dois tipos de subsídio. Subsídio complemento, que é aquele que ajuda a comprar junto ao vendedor, e um outro subsídio, que é o subsídio equilíbrio, que ajuda a estruturar melhor a operação junto ao banco. Esse faixa 1 e 2 é o mesmo limite. Então, resumindo, esse limite vai, como o Zé Carlos falou, ele vai de 190 mil a 264. Aí, nesse caso, há uma variação de valor em função da localização do imóvel. O imóvel tem na portaria, já que do material que já foi divulgado nos grupos da CEBIC, a partir da reunião do Conselho Curador do Fundo de Garantia, essa localização do imóvel, se ele é uma metrópole nacional, se ele é uma metrópole, se ele é uma capital regional, ou se é um município que é um subcentro regional, ou um município que pertença a esse último grupo, dentro do estudo do IBGE, ele vai ter um valor que passa a ser em função da população. Mas o que é importante, todo município, até 100 mil pessoas, 100 mil habitantes, ele vai ter o mesmo valor. Então, isso também foi uma outra conquista muito importante nessa resolução. Antigamente, nós tínhamos município até 20 mil, tinha um valor, de 20 a 50, tinha outro, 50 a 100, tinha outro. Agora, não. Até 100 mil habitantes, todos podem ter o mesmo valor, claro, se pertence a um arranjo de metrópole, ou arranjo de capital, ou que não seja capital. Mas isso tudo vai ser divulgado de uma forma mais pública quando sair a resolução do Conselho Curador, e a partir da resolução do Conselho Curador, o Ministério vai normatizar, através da instrução normativa, e a Caixa, no final, transforma isso em manual de operação, com simuladores e tudo mais. Essa reunião, dia 4, vai ser muito importante, porque nós vamos ouvir da Caixa Econômica e do próprio Ministério o detalhamento disso que foi alterado, que modifica não só essas questões de limites, mas modifica também taxa de juros para famílias que ganham até 2 mil, modifica o próprio subsídio para quem ganha até 2 mil, e tudo isso vai em favor das famílias de menor renda, que são aquelas que pertencem aos déficits habitacionais mais significativos no Brasil. Então, eu acho que foi, como o próprio ministro disse, esses últimos dias foram dias de boas notícias para o setor habitacional, principalmente o setor habitacional de interesse social, seja através das portarias do Faixa 1, seja através das aprovações do Conselho Curador e, principalmente, pela aprovação da medida provisória, que, logo quando sancionado, vai se tornar lei e permite que o programa, de fato, fique mais estabilizado do ponto de vista legal, para que os governos possam, a partir daí, incluir verbas orçamentárias, que, graças a Deus, tem sido conquistado esse valor, né, para que os orçamentos estaduais, cada um deles, como o Zé Carlos colocou o exemplo do Roraima, que diz que tem 20 milhões alocados no orçamento para contribuir, mas isso é um processo de conquista onde a habitação de interesse social passa a ter um valor, não só para o governo federal, mas também para os governos estaduais e municípios. Pessoal, eu aproveitando que o Carlos, já passando para o Alex, que eu ia provocar o Alex, mas tudo isso é fruto de um trabalho, para vocês terem uma ideia, faz um ano que a CEBIC trabalha no aumento desses limites e no ajuste desses assuntos. Certo, Renato, Carlos, Alex? Esse valor, a gente briga por ele há muito tempo. Inicialmente tivemos que convencer o governo anterior, depois não fizeram porque tinha eleição, depois tinha segundo turno, depois porque perdeu a eleição. Para vocês terem uma ideia, o Conselho Curador da FGTS, que aí nós temos que bater palmas muito, a nossa grande guerreira, que é a Henriqueta, que é o nosso grande conselheiro, que é o Elson, né, que está lá no dia a dia disso aí para nos defender, foi quem puxaram e aprovaram o voto que saiu do governo federal para aprovar o aumento desses limites. Alex, queria que você falasse um pouco do impacto aí no Pará, né, a tua área de atuação, como é que o mercado está vendo essas modificações? Eu queria depois provocar o Renato também aí, como é que ele vê essa entrada do 350 versus ajudar o SBPE, Renato? Zé, sou eu, Renato, primeiro?
Você. Eu costumo respeitar a hierarquia, viu? Não, mas até dia 30 ainda é essa, Alex. Então, presidente. Olha aí, Renato. Não leve isso a sério, Renato, por favor. Eu estou aqui obediente. Zé Carlos, primeiro, o impacto aqui é muito positivo. Acho que os censos imobiliários que a gente se acostumou a participar e discutir, né, estava cada vez mais recorrente, né? Todos nós abismados como o mercado imobiliário de Belém, região metropolitana, e aí eu posso estender ao interior do estado, como não conseguia acessar os modelos, né, de habitação de mercado, principalmente, né, da Minha Casa Minha Vida, né, habitação do FGTS, recursos do FGTS. Acho que, como registro aqui, reitero e ratifico, que é um trabalho que vem sendo feito ao longo de, vou jogar aí quase uma década, né, Zé Carlos, né, Carlos Henrique? Trabalhando modelos, modelagens, conversando com o Conselho Curador do FGTS, convencendo governos passados a poder dar melhor acesso, né, uma distribuição melhor, mais equânime desses recursos, e fazer com que, principalmente a região norte, que nunca em todos os modelos conseguiu dar uma resposta positiva, pelas características que são realmente muito peculiares. Mas o conjunto da obra aqui nos traz cada vez mais muito próximos de um ponto que nós poderemos dizer, puxa, enfim, teremos acesso a um programa de habitação de interesse social de âmbito nacional. Enfim, a região norte está inserida no processo, no contexto. Óbvio que ainda carece de uma interação com o governo do estado. Isso é óbvio. Eu fiquei muito feliz de saber que o ministro já procurou e já está em conversas com o governo do estado, porque é sim uma pauta nossa aqui local com o governo do estado de buscar essa aproximação e essa interação. Mas, de fato, eu acho que nos próximos censos nós vamos começar a ter essa quebra dessa timidez, né, perene do mercado de habitação de interesse social, né, Minha Casa Minha Vida, FGTS, e ouso dizer que a gente vai ter saltos significativos, né? Para quem tinha números muito pequenos, qualquer crescimento, né, é bem sensível. Então, mas, de fato, acho que em números absolutos, a região norte vai, enfim, sair daquele limite nanico, né, que nós sempre não conseguíamos ultrapassar. Essa é a nossa percepção da região e acho que ainda há trabalhos a serem feitos e por isso que estamos aqui. Reitero ao Renato, né, todo o nosso desejo de contribuir, de colaborar, fazendo o que a CEBIC é hoje, trabalhando com respeito, com credibilidade, com competência. Eu acho que isso nos deixa, acima de tudo, eu aproveito então o momento para transmitir de público a honra de ter estado nessa gestão, né, fazendo, né, o que precisa ser feito, trabalhando e aprendendo, né, ouvindo e transmitindo bons propósitos. Eu acho que nada é por acaso. Eu acho não, tenho certeza, nada é por acaso. Isso é fruto de um trabalho muito sério e eu tenho certeza que o Renato vai dar sequência a esse trabalho e nós da região norte estaremos cada vez mais inseridos nesse contexto. Muito obrigado e vamos em frente. Antes de passar para você, Renato, eu tenho certeza que já vai surgir a pergunta. E o 350 a 500? Eu queria colocar, né, a posição da CEBIC a respeito. Nós achamos que subir o limite do FGTS para 500 mil é muito temerário. É muito temerário porque o risco que a gente tem de consumo excessivo do recurso orçamentário do fundo de garantia, ele é muito arriscado. Que a gente entre naquelas de chegar lá para setembro, outubro e não ter mais recurso, como a gente viveu lá no passado. Então é preferível encontrar, e nesse instante temos reuniões, inclusive ainda essa semana, para discutir alternativas de podermos financiar entre 350 e 500 mil, sem, contudo, estar sendo usado o limite de financiamento do Fundo de Garantia. É isso que eu queria colocar aqui, tá, Renato? Mas fala aí da importância do 350, porque sei que você empresarialmente atua nessa faixa. Sem dúvidas. Só antes de abordar o tema específico, falar que eu
vou assinar embaixo das palavras aqui do Alex com relação à sua liderança, à sua gestão, à sua importância para a construção, né? E que a gente tem muito orgulho de ter participado de parte desse trabalho. Viu? E com vocês dois também, seus ícones aí, viu? Tanto é que estão sendo premiados aí com as... Né? O Alex já está confirmado, o Carlinhos certamente será nas federações. E eu estou contando muito com a indústria para a gente industrializar o nosso setor. É fundamental. Não adianta resolver o problema de dinheiro e não conseguir. E vamos entrar em outros gargalos aí de mão de obra e de equipamentos e processos industriais. O 350 mil, Zé, é fundamental, né? Porque, aparentemente, a partir do momento que saiu da faixa do FGTS, a gente imagina que a gente tem vários entes bancários que poderiam fazer SBPE. Mas esses entes bancários são super seletivos. São pouquíssimos bancos que fazem acima do FGTS. E como o FGTS defasado, né, e a poupança sem recurso, realmente uma gama enorme de unidades iriam ficar sem alternativa de financiamento ao cliente e de financiamento do próprio empreendimento. Então, eu entendo que foi providencial, passou do limite, assim, né? As empresas já estavam realmente muito necessidade de uma solução, eu acho que veio a calhar, né? Então, isso, eu acho que fundamental o 350. Obrigado, Renato. Zé Carlos, só para corroborar essa sua provocação, hoje, eu vindo aí de Brasília aqui para Salvador, estava no aeroporto, me ligou um representante do Sinduscon do Ceará, tinha uma grande empresa, de um projeto nessa faixa de 300, 350 mil, que estava preocupada pela contratação dentro do recurso do SBPE, que o processo não estava avançando, e a gente sabe qual é a causa, que é exatamente a ausência de recursos diante da captação negativa da poupança. E essa medida vai trazer à luz muitos empreendimentos, daquilo que a gente chamava de faixa 1 do SBPE, agora faixa 3 do Fundo de Garantia, e que tem um espaço muito grande no mercado imobiliário, inclusive dentro daquela linha da melhoria habitacional daquelas pessoas que compraram seus imóveis há 10, 9, 8, 7 anos atrás. Então, acho que essa medida é uma medida muito boa para o mercado, e eu também comungo com você dessa ideia que nós não devemos avançar além disso, até entender o impacto disso dentro do próprio orçamento do FGTS, para ser prudentes. Eu acho que existem outras alternativas que já foram testadas no passado e elas, sim, podem ser trazidas para esse momento de crise dentro da captação de recursos do SBPE. Se Deus quiser, né, Carlos, no dia 4, a gente possa até já dar, quem sabe, vamos aqui rezar aí, São João, coisa e tal, né? Vamos dar uma festeada e rezando aí, quem sabe a gente consiga lá. A Ana Paula entrou conosco. Ana, obrigado por ter entrado aqui. O Ailton estava com problemas ali de internet, acabou não conseguindo suprir, mas a Ana Paula, tenho certeza que ela participa de tudo no seu dia a dia, né, Ana? Então saberá responder essas coisas todas para nós. Teve uma pergunta, Ana, que também eu acho que de alguma forma a imprensa explorou isso, mas que eu gostaria que você esclarecesse, que é a entrada de outros agentes financeiros para administrar recursos do sistema. Mas, ao menos pelo meu entendimento, isso está restrito aos municípios abaixo de 80 mil habitantes, que seria meio que era o programa aquele de, como é que chama, de oferta pública, não é isso, Ana? Está sem som, Ana. Obrigado por estar conosco. Falar? Agora deu. Deu? Perfeito. Então, boa tarde a todos, já estamos no boa noite, né? Peço desculpas aqui, o secretário Ailton pediu para eu substituí-lo em função de uns problemas técnicos que ele teve. Então, a entrada de outros agentes financeiros, ela foi um ponto, né, trazido pela revisão aqui da MP 1162. O Oferta Pública é um programa que a gente carrega ele já há algum tempo, ele precisa de reformas, a gente tem vários apontamentos de órgãos de controle em cima disso, e estamos estudando alternativas para atender esses municípios, né, seja por meio dos nossos fundos, seja por meio de outros agentes, mas são ações que estão
em desenvolvimento, né? A MP ela foi bastante modificada e a gente está esperando, então, a conversão dela em lei para saber como também lidar e regulamentar as novidades que ela nos trouxe, né? Sabe, Ana, mas então vou dizer, os outros agentes financeiros estão limitados à oferta pública em municípios de até 80 mil habitantes, é isso, né? Conforme o que a MP trouxe, ela tem esse viés, é a forma como a gente está lidando, mas ainda assim a gente vai ver como que vai trazer isso dentro da nossa proposta em desenvolvimento para atendimento desses municípios abaixo de 50 mil habitantes, né? Como eu disse, o programa na modelagem anterior, ele tem muitos apontamentos com os quais a gente tem que lidar, apontamentos de órgãos de controle que precisam ser superados, então, assim, o modelo anterior não vai ser replicado. Isso é um apontamento importante. Eu acho que eu queria, só provoquei a Ana sobre esse assunto, porque às vezes pessoas pensaram que iam entrar agentes financeiros, outros bancos grandes de varejo aí no Brasil, que entrariam nesse mercado. Esse mercado é um mercado que é muito especializado. Nós tivemos exemplo do outro banco público ter entrado no passado e precisa de muita estrutura, precisa de muito know-how, precisa de investimento muito pesado em sistemas, não é fácil de entrar. Então, hoje, eu acho que a nossa parceria que nós temos tido com a Caixa Econômica, ela é muito boa e a gente tem conseguido avançar bastante. Eu acho que é isso que nós vamos trabalhar nesse momento. Ana, eu ia te pedir também, eu não sei se o Renato, o Carlos e o Alex teriam alguma pergunta. Vai lá, Carlos. Ana, eu, aproveitando um questionamento que eu até estava tratando com o Alex, na área do retrofit, né, que vocês trouxeram ali na portaria, com uma visão muito especial, mas ao longo da portaria ela não traz o detalhamento em relação a aspectos que lá são definidos, por exemplo, o layout dos cômodos, a questão da sacada, e outros itens, alguns parâmetros construtivos. Se nesse caso do retrofit isso é visto de forma especial, porque necessariamente a gente não tem condições de atender aquele layout que está ali definido, que é diferente de um projeto novo para um projeto de retrofit. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, porque realmente é uma linha que pode fazer uma diferença muito grande no programa em termos de localização dos imóveis. Perfeito. O retrofit, ele sempre existiu, né, no programa, a gente sempre tentou dar um estímulo por meio de um nível de subvenção maior, que sempre foi da ordem, né, de 40% a mais do que o nosso nível de subvenção ordinário, né, para unidades novas, né, produzidas. E com relação à portaria 745, que é a de especificações, a gente coloca um dispositivo que torna ela excepcionalizável, né, os seus dispositivos excepcionalizáveis quando em se tratando de retrofit, de requalificações, justamente por sermos, então, sensíveis, né, à especificidade desse projeto, desse tipo de projeto. E também por reconhecermos que nós mesmos precisamos de um background maior, né, em torno dos desafios que o retrofit nos traz, né, nós, como governo federal, ao longo desses anos, né, infelizmente, não conseguimos atingir o retrofit em escala ainda. Acredito, né, que a MP, inclusive, né, na partir do PLV 14, né, e vai ser convertida em lei agora, ela traz muito essa tônica do retrofit, então acho que a gente está num cenário em que todos os esforços vão ser reunidos em torno dessa ideia, né, desse conceito de provisão habitacional, que fica, então, muito forte e vem, assim, para uma posição importante aqui da nossa agenda. Mas, respondendo bem objetivamente, a gente excepcionaliza a portaria de especificações em se tratando do retrofit. Renato. Oi, Ana, prazer. A pergunta que eu tenho é o seguinte: no passado, né, quando havia contrapartida de prefeitura sobre a infraestrutura externa a um terreno, houve muita contrapartida não executada, prejudicando a entrega. Eu vi que nessa portaria houve uma tratativa específica de tentar trazer esse ente público um pouco mais de comprometimento com essa execução.
explicasse um pouquinho aí o que foi feito. Eu acho importante esse ponto para o empresário estar seguro, né? Perfeito. Eu acho que a portaria ela traz uma lógica, né, quase sistêmica, né, para que a gente não incorra nesse tipo de problema futuramente, né? Eu acho que, em primeiro lugar, eu destacaria a nossa estratégia de prover melhores localizações, né, para os nossos empreendimentos. Eu acho que o primeiro ponto está aí, e a partir dessa, né, de atingirmos isso, né, dando inclusive um nível de subvenção maior para os terrenos mais bem localizados, a gente já vai reduzir ou mesmo eliminar a necessidade de que entes públicos aportem contrapartidas, por exemplo, para executar uma infraestrutura, um equipamento necessário para atender a demanda do empreendimento. Então, essa é a primeira coisa, que eu acho que já é um grande passo, assim, que a portaria é bastante inovadora nesse sentido. E, num segundo momento, né, quando as contrapartidas forem de fato necessárias, a gente está com uma forma a gente colocou o ente público contratualizando junto com a construtora, no contrato junto ao agente financeiro Caixa, de forma que ele registre os seus compromissos, inclusive a consignação de um orçamento em lei, entrando como cláusula suspensiva, assim, para o contrato. Então, assim, a gente quer, de fato, amarrar as garantias de que aquela infraestrutura, quando necessária, seja executada. Né, a gente sai de uma lógica muito focada no diagnóstico do que deveria ser feito para uma lógica das garantias de que aquilo seja executado. Né, comparando um pouco aqui com as nossas primeiras, com o programa, né, na sua primeira versão. Ana, o Pedro Amaral, que é lá do Rio Grande do Sul, da cidade de Pelotas, ele faz uma pergunta que o nosso pedido seria só na linha da filosofia, porque não dá para entrar em detalhes. Vamos ensinar a mudança de curva de subsídio, qual que seria, vamos dizer assim, a filosofia por trás disso, porque eu tenho certeza que isso a gente pode aprofundar na nossa reunião do dia 4. E eu queria falar com a Fê, da Florimóvel de Florianópolis, viu, Flor? Fê, exatamente essa função da CEBIC. Levar você que está em Florianópolis uma informação que é uma informação quentíssima. O Conselho Curador aprovou na terça-feira a resolução, a medida provisória foi aprovada aí na quarta-feira passada, os normativos estão saindo agora, ou seja, que os pequenos, médios, grandes tenham condição de receber informação na medida do possível, todos simultaneamente, essa é a função da CEBIC e todos os seus associados. Vai, Ana. A nossa alteração da curva de subsídio, né, ela está focada naquela perna do tripé que a gente fala, né, importante aqui para o financiamento habitacional, que é a qualificação da demanda para o acesso ao crédito, né? Então, a gente, em primeiro lugar, elevamos o nível máximo de subsídio de R$ 47,5 para R$ 55 mil, e alteramos a curva, né, ajustamos a curva com relação ao seu critério renda, para que mais pessoas consigam, então, chegar a esses R$ 55 mil. Não basta a gente só elevar o topo, a gente tem que aumentar o número de pessoas que chegam ao topo. Então, o nosso ajuste, ele teve muito essa linha, e ele é um ajuste também que a gente, né, defende, coloca como um ajuste focalizado, né, sempre tentando ajustar o nosso perfil de contratação FGTS ao nosso perfil de necessidades habitacionais, que naturalmente vão estar mais concentradas naquelas famílias com uma renda mensal bruta de até 2 salários mínimos. Então, o ajuste da curva reflete esse nosso interesse em focalização, para que a gente sempre consiga manter um perfil que contemple, né, a nossa faixa 1. A gente, no ano passado, a gente contratou quase 50% nessa faixa, né, famílias com até 2 salários mínimos. Aí a gente faz um recorte mais específico ainda para as famílias com até R$ 2.000, e sempre temos um olhar muito focalizado nesse perfil, para que a gente não perca esse público. Beleza, Ana. Eu queria passar para o Alex, mas antes disso, a Elaine, eu acho que foi essencial a participação da Elaine aqui, que é auditora fiscal do trabalho, e ela faz a seguinte pergunta: como melhorarmos a qualidade da gestão de segurança e saúde nas obras do Minha Casa Minha Vida para evitar acidentes e adoecimento ocupacional? Elaine, muito obrigado pela sua pergunta, e vou lhe dizer, o que nós precisamos é reduzir
a nossa informalidade no setor. E vamos dizer, Ministério Público do Trabalho, Auditor Fiscal do Trabalho, tem um papel fundamental em fiscalizar obras ilegais, obras que são feitas informalmente, porque elas são o maior problema. O nosso dia a dia aqui é defender a formalidade. Só que existe uma concorrência desleal por parte da ilegalidade que acaba ficando difícil, fica difícil a gente conseguir segurar. É essencial o apoio de vocês, que façam esse trabalho muito mais efetivo perante essas obras informais. Vai lá, Alex. Então, Ana Paula, primeiro, parabéns aí pelas suas colocações aí, pela lucidez. Já fizemos aí manifestos ao ministro, ao secretário e a você também, extensiva, a toda a equipe técnica. A gente teve a oportunidade de interagir em alguns momentos. Eu queria insistir um pouco na questão do retrofit, não só pela importância que isso tem, né, para cidades com centros históricos, mas as principais metrópoles carecem de um olhar mais cuidadoso, né, pela precarização que tem havido nos grandes centros. E eu queria te perguntar, né, tecnicamente falando, o que a gente vê? Né, ao longo do tempo, Zé Carlos, a gente tem se deparado com um emaranhado, né, um sombreamento de leis, e isso acaba engessando o processo. Talvez, Ana Paula, uma diretriz mais aprofundada, como o Carlos Henrique tocou agora há pouco, de critérios urbanísticos mínimos a serem atendidos, porque isso poderia até servir, né, como um documento base para que as cidades pudessem seguir. Eu digo isso porque muitas das cidades, e aí eu vou incluir Belém como um exemplo, nós temos o plano diretor, mas sequer conseguimos regulamentar as leis complementares, muitas delas. Então, nós ficamos num limbo. E quando há o limbo, em vários imóveis, vamos dizer, do centro de Belém, ora, a gente precisa ter o aval da Funbel, que é o órgão municipal, né, na questão do patrimônio histórico, do DEPAC, que é do patrimônio histórico do Estado, e do IFAM, que é do patrimônio histórico da União. Então, isso gera, primeiro, um atraso muito grande, uma burocracia muito grande, e tudo isso é causa de um limbo, de um hiato. Talvez o Ministério das Cidades, com esse arcabouço, né, de poder até servir de mentoria, Zé Carlos, poderia servir, né, de dar a diretriz para que essas grandes metrópoles não percam muito tempo na burocracia em si e não consigam alavancar um negócio que está de cara. Existe uma lacuna, uma demanda reprimida. O que é que você acha a respeito? Como eu falei, Alex, a gente está trabalhando ainda numa perspectiva de aprendizado, até institucional, com relação ao tema. A gente executou muito pouco retrofit, a gente tem um levantamento dos últimos, né, das execuções, né, nos últimos, desde 2009, né, 2010, quando Minha Casa foi lançado, e para vocês terem uma ideia de ordem de grandeza, a gente não chegou a 1.000 unidades produzidas. Então, de fato, a gente tem buscado entender quais são os limites e potenciais empecilhos, coisas que podem ser superadas, né, do ponto de vista aqui da regulamentação, para poder agir com mais efetividade, né? Não basta dar, né, já entendemos com muita clareza que não basta conceder um subsídio superior apenas, a gente tem que realmente entender onde estão os gargalos para atuar aqui dentro do retrofit. Já temos até algumas iniciativas, né, se concretizando mais, um fórum junto à Caixa, promovido com vários experts no assunto, foi promovida uma escuta em torno do tema, da qual a gente participou muito recentemente, e estamos evoluindo. Acho que é um trabalho que a gente está desenvolvendo ainda e formando uma massa crítica mesmo para atuar em torno, né? Tem muita questão com relação a legislações locais, que a gente teria alguma limitação para atuar também. Então, a gente está reunindo repertórios. Posso dizer assim. Obrigado, Ana. Carlos, pois não, Carlos. Quer falar, Carlos? Eu te cortei? Não. Ailton, que bom que você voltou, Ailton. A Ana aqui estava sendo metralhada de perguntas aqui, assim você dá um alívio um pouquinho para ela,
já que você conseguiu voltar com a tua internet aí. Mas Ailton, acho que a gente estava discutindo alguma coisa aqui. Eu acho que todo mundo já leu, e tem algumas coisas operacionais que a gente vai discutir ali na frente. Não podemos falar tudo isso aqui, né, Renato? Não podemos contar tudo aqui, senão dia 4 vai cair o nosso. Temos que guardar muita coisa para o dia 4. Mas, Ailton, eu queria muito provocar você no aspecto o aspecto urbanístico. A gente sabe o quanto que ele é essencial num empreendimento desses. O equipamento, o desenho, né, o zoneamento, a lei de uso do solo, tudo isso. Agora a gente também sabe, e aqui eu vi há pouco, e aí me chamou a atenção, viu, Alex? Você lembra um dia que nós estávamos aí apresentando dados do mercado imobiliário? Que o mercado imobiliário de Belém era muito menor do que uma cidade que é metade do tamanho dela de população, não vamos citar, para não criar problemas políticos, mas realmente era. E aí, o que acontece? Porque simplesmente, né, Elton, existem legislações municipais que, na pseudo-ideia de querer a legislação torna-se elitista e expulsa a capacidade de entregar casas para os mais ausentes. Lógico, mas isso é legislação municipal. Não é competência do governo federal entrar nisso. Como você acha que o governo federal poderia ajudar com uma lei federal, porque todos nós aqui poderíamos apoiar isso? Tenho certeza que todo mundo que está nos assistindo, como é que a gente poderia apoiar, Ailton? Zé, eu penso assim, que, de fato, quando você faz habitação de interesse social, né, a gente tem que ter um pensamento diferente do uso construtivo da terra, né, de poder permitir mais flexibilidades, né, e isso vai tornar os empreendimentos mais atrativos para todo o mercado, inclusive para o consumidor, né, pensando aqui na família de baixa renda, que muitas vezes é obrigado a comprar um imóvel numa área periférica porque o uso da terra é muito caro. Enfim, eu acho que a gente tem que fazer esse diálogo primeiro com as prefeituras, talvez com a Frente Nacional dos Prefeitos, tentando construir um diálogo com eles, e vocês são fundamental, mostrando que em cidades que fizeram isso, o resultado foi positivo, né? Então a gente tem que fazer esse trabalho juntos, Zé. CEBIC, Ministério e município. Porque se a gente conseguir um bom diálogo, eu acho que a lei federal vem naturalmente, né? Mas o contrário é muito difícil. Uma lei federal que torna obrigatório algumas regras de uso de solo de município, eu acho mais complexo. Enfim, estou aqui me propondo, junto com vocês, a gente fazer esse debate tranquilo, né? E tentar mostrar que a habitação de interesse social é fundamental para o desenvolvimento econômico e social do Brasil. Posso só fazer um comentário? É bem rapidinho. Não, eu ia exatamente te provocar, Renato. Exatamente, eu ia te provocar. Você acha que eu ia passar em branco com isso? Eu queria que você contasse sobre a lei municipal de Goiânia, quando ela, por exemplo, desmistifica as leis, né? E dá oportunidade no restante da cidade, que também tem em São Paulo. Eu vou dar um número aí, Ailton, na nossa pesquisa aqui. São Paulo, até antes da mudança do plano diretor, não existia Minha Casa Minha Vida na cidade de São Paulo. Hoje, 40% do mercado da cidade de São Paulo é Minha Casa Minha Vida, graças a isso aí. Por favor, Renato, conta para nós isso aí. Tá, bem legal. Estou falando até antes do ponto específico da lei que o nosso presidente sugeriu aí, habitação, o déficit habitacional só vai ser vencido com um esforço múltiplo, né? e criativo. Não dá para levar na mesma metodologia, né? Nós vamos conseguir os mesmos resultados. Então, acho que esse esforço de entrar os estados, os municípios, haver um olhar muito especial para o uso do solo, né? Eu acho que vai melhorar muito a condição de entrega de habitação, que é por onde entram todos os outros direitos, né? Difícil falar de outros direitos se o direito da casa, da habitação não está contemplado. Mas o trabalho que a gente fez, e aí já fazendo um link com o que o Alex falou, o trabalho que a gente fez em Goiânia, ainda está pendente de aprovação a lei complementar no plano diretor. Nós conseguimos que o plano diretor fosse ancorado uma possibilidade de dar novos parâmetros edilícios e urbanísticos às
aos projetos de interesse social. Uma característica interessante, Goiânia tem a área de adensamento básico, né, que ela permite lá uma fração de 90 metros quadrados para cada unidade habitacional, e isso é um adensamento muito baixo para a gente trazer habitação de interesse social. Um dos exemplos dessa lei é permitir que, se for projeto de habitação de interesse social, pode ter uma fração de 30 ou de 45 em qualquer lugar da cidade, né? Então, você desmistifica as EIs, que você fixa o local e você passa a privilegiar o projeto. Então, isso é um diferencial criativo, de uso limitado, obviamente aprovado pela Secretaria de Planejamento, e a gente está na expectativa muito grande. Dentre este, tem outras melhorias, que não dá para citar aqui por conta do tempo, mas que a gente tem expectativa de que, em sendo aprovado, a gente possa trazer a população de baixa renda para mais próximos dos centros, né, mais próximo da infraestrutura, e que possa contemplar mais gente. É isso aí, meu presidente. Ô Zé, eu queria aqui me colocar assim, da próxima vez, eu quero ir de novo na CBIC, me chama, mas eu vou na sua sala, para não ter problema, que o ministro vai viajar para o exterior hoje, eu vou ter para o Pará, Não, vou ter que seguir. viu, então, a gente mas eu vou na sua sala, que aí eu desligo o celular e não vai ter erro de conexão e de ninguém chamar. Não, Ailton, nós tínhamos determinado de acabar às 18h30, faltam 2 minutos, então, tá? Então, acho que temos mais de 2 minutos aí para você dar uma palavrinha para nós do como que é, e já vou aproveitar e convidar novamente as pessoas para o dia 4, que nós teremos aqui na sede da CBIC uma discussão. O Ailton estará aqui, né? A Caixa Econômica estará das 10 ao meio-dia, e das 14, eu acho que, não sei se até 16, o Ministério da Cidade estará aí conosco. Zé, eu queria só, então, o seguinte, colocamos o bloco na rua, né? Abrimos seleção do FAR. O que eu preciso de todo o setor é velocidade. A partir aí do comecinho de julho, eu acho que a partir do dia 3, tá? Mas a Caixa já vai estar recebendo as propostas de terreno. Então, começar as consultoras, o setor todo, apresentar os terrenos na Caixa. A gente tem que correr junto. Hoje mesmo eu estive com a Caixa discutindo, estamos todo mundo aqui preparado. Temos um desafio. O ministro estava pensando em 100 mil, mas ele botou 130 mil casas esse ano no FAR, contratação. Temos que ir forte. FGTS, a gente aprovou as novas condições essa semana. Eu acredito, Zé, ano passado a gente fez 380 mil financiamentos no FGTS. Esse ano, para mim, a gente faz no mínimo 420, mas eu acho que o setor tem condição de fazer 500, tá? Se você me perguntar, quanto que você acha que ano que vem a gente vai financiar no FGTS? Eu acho que é 500 mil unidades habitacionais. Eu acho que o Brasil está preparado para isso, temos demanda para isso, temos condições de financiamento para isso. Acabei de sair daqui da minha sala, conversei um pouco com o governador do Amazonas, também falando, eu quero botar dinheiro na Minha Casa Minha Vida, quero aportar ali no FGTS um complemento. Então, assim, tem um sentido de prefeitos, governadores e toda a sociedade, a vontade de investir em habitação. Então, estamos num momento ímpar, assim. Mas vamos juntos. Sem vocês, não tem habitação. Então, conte aqui com o Ministério da Cidade, com a Secretaria de Habitação, e temos um desafio bom de construir mais de 2 milhões de unidades habitacionais nos próximos 4 anos. É isso. Um abraço a todos do CBIC. Obrigado, Ailton, obrigado. Sabemos de toda a correria. E aí, eu vou te dizer, nós ficamos felizes, porque a gente sabendo, pessoal, eu vou dar um depoimento aqui para terminar mesmo, né? Depois eu acho, viu, Renato, Alex e Carlos, que tem umas perguntas que apareceram que a gente poderia responder aqui, tentar ajudar, né? Algumas coisas, mas eu vou dizer que a última vez que eu falei com o Ailton, acho que era umas 10 da noite, não era, Ailton? Porque o Ailton é aquele workaholic, tá certo? Que ele fica ali, você não consegue falar com ele que ele tem acabado o expediente entre 8 e 9 horas da noite. Não é isso, Ailton? Então tá, obrigado. E quando você está trabalhando, eu sei que está surgindo coisa boa para nós, né? Tá. Um abração, conta comigo aqui, gente. Abraço. Tchau, boa noite. Tchau. Bom, pessoal, eu vi aqui algumas coisas que a gente poderia ajudar. Você teria alguma coisa, Carlos, dessas perguntas aqui que você ajudaria? Eu acho que esse caso aqui, o Luciano Figueiredo, ele pergunta
se o chamamento que foi feito anteriormente poderia ser utilizado para agora. Eu acho, viu? Vamos anotar essas perguntas e perguntar, porque às vezes nem foi previsto isso em normativo, e a gente, ao fazer a pergunta, a gente pode pegar e ajudá-los a fazer isso aí, né? Outra coisa que a Márcia, ela fala no REURB, né? Viu, Márcia? O que a gente está dizendo é o seguinte: pela lei de mercado, né? Pela lei de mercado, a gente precisa ver muito aquilo que o mercado está comprando. O que o Renato quis dizer nessa proposta é o seguinte: no modelo ZEIS tradicional, na prática, quem ganha o recurso, quem tem a vantagem, é o dono do terreno. O que nós estamos querendo fazer, por que é o dono do terreno? Porque ele, sabendo que o terreno dele produz mais área construída, ele vende o terreno mais caro para a consultora. A consultora não é dona de terreno. A consultora, terreno é um tijolo, é o aço, é o cimento, entende? Então, vamos dizer, a gente ainda defende que esse modelo, que a gente baixe o custo através disso. Deixa eu ver aqui. Carlos, me ajuda aí. Eu, acompanhando aqui, Zé, eu acho que tem uma pergunta que não é uma pergunta, é uma provocação, né? Quem vai avisar o Banco Central os problemas que está trazendo para a gente, né? Eu acho que eu vou passar isso para Renato, para você, né? Que eu acho que... Ontem nós já demos esse recado. A CEBIC já se colocou dessa forma, né? Eu tenho aqui sobre o enquadramento, dos 190 mil, deixa eu recuperar ela aqui, que eu acho que isso daria para poder a gente já responder agora, que é exatamente a dúvida das pessoas com relação ao faixa 1 e 2, que é aquela matriz que define agora os municípios de acordo com outro critério, né? Que agora são 4 linhas e 4 colunas, né? As 4 colunas estão muito claras, elas são municípios até 100 mil habitantes, de 100 a 300, de 300 a 750 e acima de 750 mil habitantes. As linhas, de fato, elas precisam de um detalhamento maior. Nós estamos fazendo esse trabalho com a nossa assessora Alessandra, porque ela leva a uma classificação de um conceito, de um estudo do IBGE sobre centralidade, porque a primeira linha, ela diz assim, metrópoles nacionais e grandes metrópoles. Nesse caso, são muito simples, São Paulo, Rio e Brasília. A segunda linha são as outras metrópoles. Então, são algumas, a mais nova é Vitória do Espírito Santo, mas as tradicionais, Salvador, Recife, Belém, Manaus, Fortaleza, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre e tal. E depois vem para aí, sim, eu acho que realmente precisa desse detalhamento, que ele defende capitais regionais. E aí as pessoas podem confundir com capitais estaduais, que não é. Capital regional é um conceito de um estudo do IBGE, chamado REGIC, que estudou a centralidade das cidades. Então, tem cidades do interior, como, por exemplo, aqui na Bahia, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Barreiras, são capitais regionais. E dentro dessas capitais regionais, tem municípios que pertencem a esse arranjo. Nós estamos fazendo esse detalhamento, em breve vamos divulgar nos grupos da CEBIC, até, claro, ouvindo o Ministério, porque ele tem isso bem detalhadamente. Mas é importante entender isso. E depois vem a última linha, que são todos aqueles que não sejam metrópoles nacionais, não sejam metrópoles ou não sejam capitais regionais. Aí você vai entender aonde é que seu município vai se enquadrar. Porque se você definiu a linha, você vai ver a população, né? Como eu falei antes, são 4 colunas. Então, essa pergunta que está voltada para esse assunto é exatamente isso. Há uma outra pergunta, que pergunta o seguinte: a divisão seria 50% do terreno, mais infraestrutura, e 50%. O terreno será avaliado pelo preço de mercado. Não, o terreno vai ser avaliado pelo preço de mercado. Infraestrutura e construção é custo, né, que a Caixa analisa com base no SINAP. Creio eu que essa pergunta esteja relacionada à questão do faixa 1. Vai ser sempre como foi colocado nos programas. A Caixa vai sair o normativo, mas o normativo sobre isso sempre está avaliação de mercado e respeitando a compra e venda, se ela ocorreu nos últimos 12 meses, para evitar especulação sobre o terreno. Na verdade, essa é uma regra já consagrada no programa, acredito que não mude, né? Então, acho que essa uma pergunta que dá para adiantar a resposta
função disso. Infelizmente, nós não temos a varinha de condão de fazer baixar o juro. E isso aí, pessoal, é o maior problema que a gente tem hoje, que é ligado ao SBPE. Mas podem ter certeza que, como a gente ficou um ano batendo para subir limite do fundo de garantia, a solução nós encontraremos para ajudar no SBPE também, né, Renato? Até o dia 30 comigo, a partir do dia 1º com o Renato, coordenando, sendo maestro com a batuta dessa nossa tão querida CEBIC. Queria deixar aí para vocês, se alguém quiser se manifestar, e já agradecer a todos aí pela estar conosco, e diria já o seguinte: a nossa próxima Quintas da CEBIC será sobre as alterações do cálculo do Índice Nacional da Construção Civil, o nosso famoso INCC, tá? Já temos outras aí na sequência, podem ter certeza que a gente começou aqui agora e vamos em frente regularmente como a gente tinha um tempo atrás. Vai lá, Renato. Eu queria ver o Zé, antes de encerrar, eu acredito que seja a última Quinta da CEBIC que eu participo com você. Eu queria aqui lhe prestar minha homenagem a tudo que você se dedicou à CEBIC, ao mercado da construção, em especial a esse mercado que nós tratamos hoje aqui, que é o mercado de habitação e interesse social. Aprendi muito nessa convivência, cresci pessoalmente e acredito que o Brasil todo é devedor do esforço e da dedicação que você teve ao longo desses anos à frente da CEBIC. Mas não vai ficar distante da gente, com certeza, vai continuar nos auxiliando, vai continuar nos aconselhando, porque é isso que nós precisamos, que nós não podemos largar todo esse aprendizado que você teve, todo esse conhecimento, e obrigado por tudo. Obrigado a nós, né, Carlos? Que isso aqui foi um trabalho conjunto de todos nós. Lexi. Bom, Zé, assinar embaixo, né? Carimbar, e assinatura eletrônica, aquela que fica o resto da vida. Está assinado, é o que o Carlos Henrique já manifestou. Toda a nossa admiração e gratidão pelo um trabalho, uma liderança séria, competente, dedicada. Mas eu queria fazer só um fato inusitado. Ano que vem, você falou que os 14 anos do programa Minha Casa Minha Vida. Então, acho que esse trabalho, Zé, trazendo um pouco de bucolismo, ano que vem, eu acho que o Minha Casa Minha Vida tem uma grande chance de debutar em grande estilo, em alto estilo. E a festa, né, realmente levar a população menos favorecida a oportunidade de realização de um sonho. Então, é o que traz mais orgulho a gente. É isso que eu aprendi dentro desses 12, 13 anos que eu... Acho que... Não, 14 anos que eu também estou convivendo na CEBIC. O tempo passa rápido, né? O cabelo já foi embora também há muito tempo. Mas, enfim, acho que Minha Casa Minha Vida está muito próximo de completar seus 15 anos e ter um momento, né, de debutar, entre aspas, e essa valsa, né, é uma valsa de concretização de sonhos. E a gente fica muito feliz de colaborar e trabalhar com esse propósito. Obrigado. Essa é a grande realização nossa, né, Alex? Essa realização de ver o sorriso no rosto das famílias. Vai lá, Renato. Bem rapidinho, assim, compromisso que você não sumirá das Quintas da CEBIC, porque eu farei questão de convidar você com certa frequência para a gente poder compartilhar a sua experiência com todos que nos ouvem. Isso é muito importante. Fiquei imaginando bem rapidamente, a gente está falando aqui só do Minha Casa Minha Vida, né? Fora o que todo o restante que a CEBIC trabalha de infraestrutura, né, e meio ambiente, e todas as outras comissões. Mas vamos falar só do Minha Casa Minha Vida. Você participou da entrega, provavelmente, de 6 ou mais de 6 milhões de habitação nesse país, né? São mais de 20 milhões de pessoas morando com o trabalho que a CEBIC coordenou com maestria. Então, é de arrepiar. Isso é um legado inquestionável e você deve se sentir muito realizado, viu, Zé, por tudo que você fez, e a gente fica muito grato, cara. Renato, de todos nós, sabe? De todos nós, sinceramente, você sabe que esse é o sentimento real que nós temos aqui. E eu queria só, para terminar de vez, contar duas coisinhas. Uma primeira, o Alex falou aqui de assinatura eletrônica. Pessoal, nós vamos conseguir vetar aquele negócio que colocaram lá do cartório que tem que ser certificado. Certo? Isso nós vamos derrubar, já existe compromisso do governo. E por último, Renato, você sabe que por causalidade da vida,
a nossa última reunião de conselho será feita no mesmo ambiente que a gente vendeu a ideia para, à época, ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, que foi lá na sede do Sinduscom do Rio de Janeiro, onde que nós levamos a ela o projeto. Ela ficou das 11 da manhã às 4 da tarde nos escutando e depois transformou-se nesses 6 milhões, um trabalho que estava lá iniciado pelo Paulo Simão, nosso saudoso amigo, e todos vocês e todos nós da CEBIC participamos ao longo de todo esse período, né? Obrigado a todos, um abraço a todos vocês, muito obrigado mesmo por todo esse apoio que têm dado, continuem dando, e eu tenho certeza que um dia nós colocaremos a Constituição onde que ela deve estar, em cima do topo dessa pirâmide. Obrigado a todos vocês.